Desde seu princípio, Tropa de Elite deixa claro que não medirá esforços ou poupará a audiência de cenas de uma violência brutal. O emprego desse recurso, infelizmente, não foi adotado como uma mera estratégia para atrair a atenção do público, ou mesmo para desprendê-lo da vida real e tornar a obra mais imersível, mas sim trazê-lo para a realidade, retratando-a por mais dura e cruel que seja. O longa explora a inimaginável complexidade da questão da criminalidade no Rio de Janeiro. As relações abordadas entre as favelas, o tráfico de drogas e armas, policiais e governo acabam sendo chocantes, até mesmo para um brasileiro, que mesmo acostumado a conviver com os telejornais repletos de matérias, noticiando fatos semelhantes aos retratados no longa, acaba por inevitavelmente exibir descrença e indignação ao assistir Tropa de Elite. A trama se ambienta no fim dos anos 90, em uma época em que a mídia fez questão de escancarar a desigualdade em que o país estava mergulhado, e a pressão por mudanças no âmbito social crescia cada vez mais. Com a vinda do Papa João Paulo II para o Rio de Janeiro e para sua hospedagem no Morro do Turano, foi designada uma equipe do BOPE, Batalhão de Operações Especiais, para realizar a pacificação da comunidade e garantir a segurança do pontífice em sua estadia na região. O líder da equipe, Capitão Roberto Nascimento, o qual também narra a história, acaba sendo mostrado inicialmente como o estereótipo de um policial que se utiliza da opressão para realizar seu trabalho. Frio, impassivo diante da criminalidade e beirando o sadismo e autoritarismo quando se trata de realizar seu trabalho, utilizando-se da tortura e muitas vezes até do homicídio para obter informações ou alcançar seus objetivos. Entretanto, essa abordagem é abandonada uma vez que o personagem passa a contar sua história, justificando tal comportamento como fruto das circunstâncias. 10 anos na polícia do Rio o fizeram perceber que agir da forma moral não dá futuro, enquanto seus colegas acabam por se corromper, passando a integrar esquemas que envolvem até mesmo os próprios traficantes ou se omitir diante de tais fatos. Dessa forma, o personagem vai à guerra, como ele próprio diz, juntando-se ao BOPE, que seria uma espécie de unidade de elite da polícia, onde a sujeira e a corrupção, que se tornou sistêmica na polícia tradicional, não é admitida. Mas tal carreira cobra seu preço ao personagem, uma vez que tamanha pressão por ter que fazer o trabalho pesado e considerar ter que carregar a polícia nas costas o deixa deteriorado física e psicologicamente. Os efeitos do estresse são visíveis no protagonista durante toda a trama. O comportamento cada vez mais impulsivo e agressivo que vai adquirindo em suas relações pessoais, bem como o grande elemento verbal empregado pela trama, os espasmos que sua mão exibe, levando-o a consultar um psiquiatra e posteriormente deixar a polícia. É perceptível que, embora o personagem exiba um comportamento um tanto quanto questionável, atravessando a barreira da moralidade e da legalidade em diversas ocasiões, ele não é uma pessoa intrinsecamente ruim ou insensível ao seu meio. O emocional do personagem, embora machucado e recluso por não se permitir exibir fraquezas em seu serviço, permanece, seja nas cenas em que interage com sua esposa ainda grávida ou com seu filho após seu nascimento, bem como ao lidar com uma mãe que teve seu filho morto por traficantes locais, o qual o capitão sabia ter sido responsável de forma indireta. O remorso e a culpa, mas principalmente o medo, ainda existem. Os policiais, mesmo que em alguns momentos retratados de forma negativa pela trama, são pessoas inteiras e complexas, e são atormentados pelas suas próprias ações, apesar de comumente não demonstrarem isso, reforçando o caráter humano que o filme tenta atribuir aos seus personagens. Essa ambiguidade, que é conferida ao protagonista, é um elemento chave do filme. O Capitão Nascimento, mesmo que apresentado quase como uma figura vilanesca em algumas partes do filme, também tem seus momentos de certo heroísmo. Em contrapartida, os traficantes, apesar de prevalecer uma visão negativa justificada acerca de suas ações, dada a ênfase àquilo que é condenável em vários momentos da trama, até mesmo sob os olhos do protagonista, também são vistos como vítimas em específicas situações, pois o Nascimento sabe que a verdadeira raiz do problema não se encontra nas favelas, e que a maior parte dos criminosos não estariam ali se tivessem a opção. Sendo assim, são um fruto de suas circunstâncias, não de seu caráter. Da mesma forma, a polícia nos é mostrada como uma instituição multifacetada, que tem suas falhas, onde elementos como o Capitão Fábio podem se proliferar, onde a hierarquia é utilizada como uma forma de desmoralização, onde agir conforme a lei é motivo de reprovação e a burocracia estatal é utilizada para benefício próprio dos oficiais de patentes superiores. Porém, pessoas de princípio ainda persistem, como Neto e Matias, e mesmo com o proposital sucateamento da instituição desmotivando-os, o caráter permanece e os personagens não ficam omissos diante das injustiças cometidas, seja por criminosos ou por seus próprios colegas. O único núcleo do longa, que é apresentado de uma perspectiva mais plana e consequentemente aquele que carrega consigo a maior crítica do longa, são os estudantes e os integrantes da ONG que atuam no morro, que representam uma classe mais favorecida da sociedade, os burgueses safados. Por muitos terem crescido em ambientes saudáveis, longe do perigo e da incerteza e sem qualquer contato com a desigualdade social, eles se tornaram alheios à realidade cotidiana dos morros e favelas cariocas. Contudo, ao invés de admitirem que carregam essa ignorância e conterem suas opiniões unilaterais para si, acabam por escancarar seus pensamentos rasos acerca de assuntos dos quais não dominam.
e, consequentemente, exalam hipocrisia pela sua suposta e autoproclamada consciência social. O personagem Matias, que é a porta de entrada para esse núcleo da trama, é negro e vem de uma família de baixa renda. É presumível que o sujeito tenha enfrentado inúmeras dificuldades em sua trajetória até a polícia, seja pela sua situação econômica ou pelo próprio racismo. Em suas interações com os demais estudantes da Faculdade de Direito, Matias tenta em um primeiro momento permanecer em silêncio e não expor suas opiniões, pois é visivelmente mais neutro e equilibrado diante das interpretações que seus colegas expõem. Facilmente suas falas seriam consideradas reacionárias em um meio intolerante, mas inevitavelmente acaba por ter que defender a polícia e a si mesmo, diante do que julga ser hipocrisia de seus colegas de turma ao falar sobre a violência praticada. Para o personagem, ao sofrer violência e não poder contar com a ajuda de cima, a única saída do policial para sua própria segurança é responder com mais violência ainda. Ao tentarem demonstrar uma preocupação genuína com as questões sociais de seu meio, esses jovens acabam por transparecer uma hipocrisia gritante, visto que fica explícito que muitos deles, exceto talvez por Maria, não se movimentam além do necessário para fazerem a diferença. Há apenas uma preocupação com status, mesmo em uma era pré-redes sociais. O que realmente visavam era a imagem de socialmente engajados, não o engajamento real e a resolução dos problemas. Essa crítica também é levada ao contexto político, ao introduzir um candidato a senador na comunidade, o clássico político que luta pelos pobres de seu gabinete na capital, o que não se mostra como algo fora de nossa realidade, pelo contrário. Curiosamente, é reconhecível em Tropa de Elite diversos aspectos da trama atualmente na realidade brasileira, o que contribui para seu impacto, relevância e polêmica, que perdura até os dias de hoje. Desde seu lançamento, o longa divide opiniões quanto ao teor político que carrega. Enquanto alguns argumentam que a obra tem um tom fascista e reacionário, por em dados momentos justificar a opressão e as ações violentas cometidas pelos membros do BOPE, pois este seria o único jeito, há também críticas que divergem das anteriores, argumentando que a exposição da decadência policial e das demais instituições, bem como a relativização da criminalidade, seria uma forma de justificar tais atos, bem como induzir o desprezo às figuras de autoridade. Mas o fato é que o longa faz críticas tanto à brutalidade e à corrupção da força policial, à impassividade e à burocracia que o governo impõe para mudanças quanto à própria criminalidade e aos responsáveis por ela. Porém mostra que os verdadeiros culpados pelo perpetuamento dessa relação de opressão são aqueles que detêm realmente o poder, a burguesia, seja por financiar indiretamente o tráfico ou por consolidar a desigualdade e a pobreza. O Capitão Nascimento, mesmo que dotado de certa dualidade e polêmica sobre suas atitudes e opiniões, causa certa identificação no público, uma vez que ele nada mais é do que um reflexo de toda a insatisfação da sociedade diante de tais injustiças. Quaisquer que sejam os posicionamentos políticos, toda a população se vê farta do problema da criminalidade, e o aparente cansaço e descrença que o personagem exibe nada mais é do que um pequeno simbolismo, frente a essa dinâmica que todo brasileiro se vê refém diariamente. O filme tem seu mérito em retratar a realidade brasileira como ela é, de fato, sem apresentar heróis ou vilões ao público, mas sim pessoas, com suas circunstâncias e pontos de vista, que agem a partir da soma disso. A polícia faz uso da violência, muitas vezes atirando para perguntar depois, mas acaba por salvar o dia, ao passo em que os criminosos, mesmo praticando atrocidades, muitas vezes são a única alternativa nos lugares onde o governo e a lei não chegam. O roteiro em si não tenta justificar nenhum comportamento ou nenhuma ação dos personagens. Apesar da subjetividade da narração do Capitão Nascimento, as cenas são sempre objetivas e dotadas de realismo, ficando a cargo do público tirar suas próprias conclusões sobre os personagens. O filme divide opiniões, pois muito do que o público concluir sobre ele virá de suas opiniões já estabelecidas anteriormente, e graças a isso, se forem identificados mocinhos ou vilões na história, não será uma escolha narrativa, mas sim pessoal do espectador. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.